Olá, vou apresentar agora o trabalho de ação de consignação em pagamento referente à matéria de Direito Processual Civil 5. Os fundamentos da ação de consignação em pagamento consistem em direito de pagar, liberação natural e liberação forçada do devedor e o histórico de ação de consignação em pagamento. O direito de pagar consiste que o devedor não só tem um dever e agora também tem um direito de pagar. Isso é porque ele não pode ficar à vontade do credor. A liberação natural consiste no ciclo natural da obrigação. A obrigação, por óbvio, ela se institui e se extingue com o pagamento. No entanto, o pagamento ele consiste em ato bilateral, ou seja, o devedor paga e o credor recebe. Porém, como consiste em ato bilateral, o credor pode não receber. Assim, institui-se a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento ela é de direito material, sendo direito processual voltado aos atos concatenados ao ato fim, que seria a sentença, e o histórico da ação de consignação em pagamento vem do direito romano, onde o instituto se desdobrava em dois estágios fundamentais, que seriam a oblatio e a obsignatio, a oferta real, e como o autor diz, a oblatio compreendia, a obsignatio operava-se a extinção da obrigação e a completa liberação dos devedores, tanto principais como acessórios. A natureza do instituto é material e a natureza processual é declaratória. Isso porque o ato fim da ação de consignação em pagamento é geralmente o ato de declarar extinta a obrigação. Entretanto, pode-se haver um caráter condenatório na hipótese de depósito insuficiente, depósito judicial insuficiente. As prestações passíveis são de quantia ou coisa devida, tendo em vista que a obrigação de não fazer é impossível uma ação de consignação em pagamento, sabendo-se que a obrigação de não fazer cabe apenas ao devedor. E o cabimento da ação de consignação em pagamento são em duas hipóteses, a da impossibilidade real do pagamento voluntário e a da insegurança ou risco de ineficácia do pagamento voluntário, assim como diz o autor Humberto Teodoro Júnior. A obrigação precisa ser líquida, porém, se dizer a obrigação líquida não quer dizer que ela é indiscutível. Isso é muito, muito importante adentrar sobre esse assunto, mas seremos superficiais nesse quesito. A consignação em pagamento ela pode se subdividir em principal e incidental, ou seja, acessório. A principal ela tem-se como a ação única, ou seja, a prestação já tem o credor, já lhe é devido e assim, portanto, se inicia uma ação de consignação em pagamento. Enquanto a incidental, ela é acessório, ela é um acessório a um processo já tramitando. Isso é, exemplo, um processo o qual discutirá quem é o credor de devida obrigação. Nesse caso, o devedor poderá fazer depósito judicial da quantia ou coisa devida, sendo em um processo de ação de consignação em pagamento, um processo acessório. Dessa forma, vamos aos legitimados, da legitimação ad causam. Os sujeitos legítimos serão o devedor enquanto polo ativo e o credor enquanto polo passivo, ou possíveis credores enquanto polo passivo. A legitimidade ativa, portanto, pertence ao devedor, enquanto a legitimidade passiva pertence ao credor. A competência é assim como a legislação comum, diz respeito ao lugar do pagamento. No entanto, quando se trata de coisa imóvel, também se trata no lugar da coisa, ou então do rebanho, algo do tipo, no local que se encontra o objeto, a prestação, no caso. A consignação em pagamento no local em que se acha a coisa devida é exatamente o que eu falei. O autor trata disso no texto. A oportunidade consignatória. A oportunidade consignatória, ela pressupõe a mora do credor.
Isso porque a ação de consignação em pagamento, ela vem exatamente para assegurar o devedor. Então, se fosse o credor se fosse o devedor o responsável pela mora, então o credor que deveria abrir uma ação de cumprimento de sentença, enquanto a ação de consignação em pagamento pressupõe a mora do credor. Se houver a iniciação de um processo de ação de consignação em pagamento com a mora do devedor, este será responsável pelas sucumbências processuais. O objeto da ação de consignação em pagamento é o valor integral da prestação devida da obrigação. Então, o valor da causa será também o valor integral, podendo, em prestações periódicas, aumentar o seu valor com as prestações que forem vencendo. Da mesma forma, o limite temporal da ação de consignação em pagamento para impetração dela é até quando o credor a mora do credor se estabelecer. Também pode-se ter a consignação em pagamento em casos em que o credor realize a mora e o devedor ache injusto o pagamento dos respectivos juros. O procedimento especial da consignatória consiste, como diz o autor, o sistema brasileiro exige que o devedor faça a oferta particular prévia ao credor e, após sua recusa, terá de renovar a oferta real em juízo no limiar do procedimento. O depósito precede a citação, já que é requerido na inicial, ou seja, o depósito necessita ser feito para que tenha o prosseguimento do feito. O valor da causa, como já disse, é integral. A resposta do credor pode ser de aceitar a prestação, de conservar-se inerte ou contestar a ação. Se achar que, se aceitar a prestação, ele vai estar aceitando que a mora foi responsabilidade dele, portanto as sucumbências processuais serão dele. Enquanto se achar que não é a mora responsabilidade dele, portanto deverá contestar e assim fazer com que o juiz analise o caso e veja de quem é responsável pela ainda não extinção da obrigação. Bom, o comparecimento do credor, se receber, vai acarretar no que eu já disse. Se não, ele precisará entrar com a contestação, protocolar a contestação. O não comparecimento caracteriza não aceitação tácita da prestação. Então, se não ir ao local do recebimento, basta apresentar a contestação que lhe é seu direito, e assim será feito o prosseguimento do feito. A contestação pode ser tanto para inocorrência de recusa ou mora em receber a prestação, houve a recusa, mas não foi justa, depósito feito fora do prazo ou do lugar do pagamento, depósito não integral. A contestação serve para abordar essas matérias para a defesa do réu. Dessa forma, a complementação do depósito insuficiente, ela pode ser observada pelo devedor, sendo que a sentença pode também abordar esse tema, tornando a sentença condenatória, não declaratória, assim como observado já antes. Quando se trata de sentença, ela é declaratória, já falei isso agora há pouco. Ela é declaratória, mas pode ter caráter condenatório sobre essa circunstância. Quando há dúvida quanto à titularidade, os credores deverão estar todos listados no processo, e se não comparecer nenhum, o devedor estará liberto. Se comparecer um, vai analisar as provas. Se comparecer todos, depende de cada prova, depende de cada testemunha. A posição dos possíveis credores, o comparecimento já falei, o resgate em enfiteuse. É isso, é basicamente isso, professor.
não consegui falar tudo em 10 minutos. Obrigado.